Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus, professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, passei um bom tempo aí sem gravar, mas pela misericórdia de Deus estou voltando a gravar aqui. E hoje iremos falar sobre a lição de número 5, onde vai falar sobre relativismo, certo? O título é Relativismo Ético. O textuário diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. As leituras diárias aqui são muito boas, né? Não imite os costumes mundanos, Romanos 12, 2. Os valores divinos são eternos, Mateus 24, 35. Combatendo os falsos argumentos, 2 Coríntios, Salmo 119, versículo 105. A Bíblia é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a verdade, João 17, 17. E odeiem o mal e sigam o que é bom, Romanos 12, 9. A leitura bíblica em classe diz o seguinte, né? Isaías 5, versículo 18 ao 25, perdão, diz assim, olha: ai dos que puxam pela iniquidade, das cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: apressem-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Como tudo isto não tornou atrás da sua ira, mas ainda está alçada a sua mão, que Deus tenha misericórdia. Agora 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25. Sendo de novo gerados, de somente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa leitura aqui em Isaías, capítulo 5, como eu falo assim, olha: ai de vós, ai dos que puxam pela iniquidade, ai dos que chamam bem ao mal, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Esse ai, ele significa juízo. Então iremos aprender sobre qual o significado desse ai aqui, o que o escritor, né, o que Isaías ele quis dizer com esse ai aqui. É isso que nós iremos aprender. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Vai falar sobre, né, que nós estamos vivendo numa sociedade em tempos difíceis, né, numa sociedade corrompida, onde corrupção, tráfico de drogas, brigas, assassinatos, falta de amor ao próximo prosperam, certo? E o relativismo, nada tem a ver, depende, isso é relativo, tudo é normal, a verdade depende do ponto de vista, então tudo isso tem a ver com relativismo, certo? O primeiro capítulo vai falar sobre o que é ética, certo? Aí diz o que é ética cristã. No segundo capítulo vai falar sobre o que é relativismo, que tem a ver com o título, certo? E no terceiro, princípios bíblicos são para todos, em todos os tempos. São para todos e em todos os tempos. Então, elas são muito boas. Vamos lá. Meus irmãos, então a primeira aqui, lição, capítulo primeiro vai falar, perdão, o título da lição vai falar sobre relativismo, certo?
E o título da lição é o que é ética, certo? O que é ética? Vamos lá. Meus irmãos, nós temos que diferenciar duas coisas. Ética, certo? Só que existem dois tipos de ética. Ética cristã e ética do mundo moderno, certo? O que é essa ética do mundo moderno são a ética baseada no mundo, no sistema mundano, certo? Então olha aqui, olha, ética cristã, certo? Ética cristã se baseia, certo? Se baseia na Bíblia, certo? Então a ética cristã vai se basear na Bíblia e a ética do mundo moderno nas leis humanas, certo? Enquanto a ética cristã se baseia na Bíblia, certo? A ética do mundo, certo? Que é chamada de ética do mundo moderno, se baseia nas leis humanas, certo? Então iremos aprender nesse capítulo aqui por que é bom a nossa ética se basear na Bíblia e por que a ética não pode se basear no mundo pós-modernidade, né? No mundo moderno que se baseia nas leis humanas, certo? Então iremos aprender aqui. Vamos aqui. Diz assim, olha, nós vemos aqui, meus irmãos, que em todo lugar, certo? O piloto caiu aqui. Em todo lugar tem regras, certo? Ou seja, as regras elas são impostas, podemos assim dizer, em todo tipo de lugar. Se você vai numa casa de show, tem regras. Se você vai na igreja, tem regras. Se você vai em qualquer lugar do mundo, no museu, todos os países têm regras de convivência que visa um bem comum, certo? Então todo lugar tem regras. O problema que tem a ver com aqui o relativismo e as regras ética cristã e a ética do mundo pós-modernidade, o problema é que quando essas regras elas são contrárias à nossa fé, certo? Certo? O problema é quando as regras são contrárias à nossa fé. Esse é o problema, certo? Aí vem aquela pergunta, né? Acho que é até bom você fazer essa pergunta aqui na sua classe, na classe juvenil. Até aqui a pergunta: até que ponto eu posso respeitar as regras? Até que ponto eu posso respeitar as regras, as leis, certo? Impostas pela sociedade. Tem lei de trânsito, tem leis civil, tem leis, tem a lei de trânsito, tem as leis para defender as mulheres, tem as leis para defender a família, tem as leis que são para compra e venda, certo? Tem as leis bancárias que visam proteger o sistema bancário, tem leis que visam proteger quem é o empregador e o empregado quando a pessoa é demitida por justa causa, sem justa causa, perdão. Tem leis que visam favorecer, né? Infelizmente, favorecer aqueles que fazem o mal, certo? Então, tudo é regido de regras. Então, até que ponto que a própria Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades e nós temos que respeitar as leis humanas, certo? As leis humanas. Aí vem a pergunta: até que ponto eu posso respeitar as regras, as leis? Nós somos obrigados a respeitar, certo? As leis como bons cidadãos que nós devemos ser. Agora, tem um porém. Eu posso, porque a Bíblia diz, né, que nós temos que respeitar as leis dos homens, as leis humanas. Porém, a partir do momento que a lei humana, certo? Ela infringe uma lei divina, certo? A lei divina, a lei de Deus. Então, eu estou como é que eu posso dizer? A partir desse momento que a lei humana ela quebra uma lei divina, nós cristãos estamos autorizados diante de Deus a descumprir uma lei humana. Vou repetir, nós temos que cumprir as leis humanas, certo? Só que se a lei humana ela infringe uma lei de Deus,
certo? Então, diante de Deus, eu estou autorizado a descumprir, certo? A lei humana. Vou dar um exemplo aqui. O aborto, estão querendo legalizar o aborto, certo? Então, se eu quero ter um bom relacionamento com Deus, eu não vou obedecer essa lei do aborto. Que, se você não quer ter filho, você vai lá e aborta. Vamos dar outro exemplo aqui. Olha, em alguns países é proibido, é lei, certo? É regra, é lei, regida por seres humanos, certo? Que é proibido se pregar o evangelho. Se for pego pregando o evangelho, você pode ser preso ou até morto. Então, muitas pessoas são perseguidas por quebrar essa lei humana, descumprindo a lei humana, porque a Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Então, quando a lei humana, ela infringe, ela quebra uma lei divina, nós estamos autorizados a descumprir essa lei humana, porque para nós vale mais a lei de Deus do que a lei dos homens, certo? Vamos lá. Se o primeiro capítulo fala sobre o que é ética, certo? O que é ética? O que é ética? A palavra ética, certo? Ela vem do grego ethos, que significa costume, certo? Hábito. Ou seja, ética, ela é um conjunto de regras, certo? Para gerir um bem comum no meio sociável, certo? Então, a ética também, ela tem a ver com deveres e obrigações, certo? Para distinguir o que é certo e o que é errado, certo? O certo ele não é igual ao errado, certo é certo e errado é errado. Por isso aqui um símbolo diferente. Então a ética ela visa também isso, os deveres e obrigações no meio sociável, certo? Para distinguir o que é certo e o que é errado, certo? Então em todo lugar, vou ter aqui, em todo lugar tem regras. O problema é quando essas regras são contrárias à nossa fé, certo? Até que ponto devemos respeitar as regras humanas? Sempre, a não ser que infringam a lei divina. Já falei aqui, certo? Então vamos lá. Então, ou seja, enquanto mais distante de Deus eu tiver, certo? Enquanto mais de Deus distante eu tiver, a nossa ética, certo? A nossa ética moral, certo? Lembrando que a ética tem a ver com costumes, hábitos, certo? Enquanto mais distante de Deus eu estiver, a nossa ética moral ela entra em declínio, certo? Em declínio. Por isso que a nossa ética tem que ser baseada na Bíblia, certo? E qual é o problema, certo? Qual é o problema qual é o problema de nós nos basearmos na ética do mundo pós-modernidade, nas leis humanas? Por quê? Qual é o problema? Botei aqui. Qual é o problema? Certo? Qual é o problema e qual é a vantagem de nós se basearmos na ética cristã, que ela se baseia na Bíblia? Por quê? Porque olha aqui, olha, a lei de Deus, certo? Olha aqui, porque a lei cristã se baseia na Bíblia e a lei de Deus, ela não muda, certo? Ela não muda. Então a importância de nós nos basearmos na Bíblia. Então qual é a importância da ética cristã se basear na Bíblia? Porque ela não muda, certo? Ela não muda. Então essa é a importância. Por que não muda? Olha aqui, olha. Porque ela é infalível, certo? Ela é infalível, ela é imutável e ela é inerrante. Não contém erros, não muda e não tem variações, certo? Não muda, certo? Então qual é o problema agora de eu me basear na ética pós-modernidade, nas leis que são regidas pelos homens, certo? Que as leis humanas, na maioria das vezes, na maioria das leis humanas, elas se baseiam nos 10 mandamentos ali, certo? Não matarás, não tomarás nada do teu próximo. Então tudo isso ali não roubarás, certo? Então a maioria das leis humanas, certo? Elas são baseadas ali nos 10 mandamentos, né? Na lei de Deus. A lei de Deus ela é lei perfeita para a humanidade, certo? Então qual é o problema? Certo? Olha aqui, os padrões da ética humana sofrem mudanças,
Lembra que eu falei aqui que a lei de Deus, ela não muda, já a lei humana, ela sofre mudanças, certo? Por quê? Por quê? Porque a lei humana, elas são inconsistentes, são variáveis e são relativos, certo? São relativos. Por quê? Porque a ética humana, né, certo? A ética do mundo pós-modernidade, ela vai se basear no lugar, nos costumes e na cultura. Já a lei de Deus era universal. A lei de Deus era universal. Não importa qual é o país, a lei de Deus é a mesma. A Bíblia é a mesma, certo? Então é isso. Como diz lá em Jeremias 17:9, né? Diz que o coração do homem é enganoso. Então nós vimos aqui a importância de nos basearmos aqui da nossa ética, chamada de ética cristã, se basear na Bíblia e não no mundo pós-moderno, certo? Então tem a ver com tudo isso aqui, certo? Nem sempre o nosso bem comum está de acordo com a lei divina. Então por isso nós temos que, a nossa ética tem que se basear na Bíblia, certo? E é isso. Então nós vemos aqui, né, por que o relativismo vai na contramão da palavra de Deus. Os valores de Deus são imutáveis ou estão ligados a uma cultura de um povo, certo? São imutáveis. O que é que significa imutável? Não muda, certo? Inerrante, não tem erros, certo? Infalível, que as suas promessas não têm, a palavra de Deus, ela não falha, certo? Então é isso, vamos parar por aqui, certo? Também lá para finalizar o capítulo primeiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Aqui finaliza ali com palavras ali do escritor. Então dessa forma o cristão ele é orientado a não fazer determinadas coisas que, embora sejam lícitas para o mundo, mas não convém aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui e já iremos iniciar aqui o capítulo 2 e 3 daqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2 da lição, certo? Onde vai falar sobre o que é relativismo, certo? O que é relativismo, certo? Então, o que é relativismo? Quando eu botei aqui, certo? Quando uma pessoa diz assim, olha, é relativo. Você vai explicar alguma coisa para uma pessoa, a pessoa vai dizer, olha, isso aí que você está falando é relativo. O que é que essa pessoa está querendo dizer? Olha, existem outras opiniões que também são importantes. Que não estou dizendo que não é, não estou querendo dizer que quando a gente está falando com alguém não é importante a gente ouvir outra opinião. Porém, existe para certas coisas, só existe uma verdade, certo? Para nós que somos cristãos, a única verdade é a Bíblia, certo? A Bíblia é a nossa regra de fé, certo? Então existem muitas outras coisas outras verdades, mas no quesito religião, certo? Não existe outra regra de fé a não ser a Bíblia, certo? Então, relativismo significa que não existe, certo? Não existe uma única verdade, existem muitas verdades, ou seja, todo caminho leva à venda. Existem vários deuses, toda religião é boa, certo? Tem tudo isso aí, certo? No quesito religião, certo? Então, relativismo significa que não existe uma única verdade, existem várias verdades, certo? E nós vemos aqui por que isso não é, por que o relativismo ele é uma filosofia, certo? Contrária à Bíblia. Porque se existem várias verdades, por que Jesus dizia assim, olha, por que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, ide e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, certo? Por que Jesus pediu para todo mundo ir pregar o evangelho se existisse várias verdades, se toda religião fosse boa, certo? Então nós vimos aqui que o relativismo ele é um ensino antibíblico, porque o relativismo diz que a Bíblia perde sua autoridade, certo? Nós temos aqui que é a autoridade de fé, certo? Então, o relativismo ele faz a Bíblia perder sua autoridade. Para nós cristãos, a Bíblia não perde autoridade porque esse relativismo é um ensino antibíblico, certo? E para nós, principalmente baseado na religião, só existe uma verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, certo?
Ou seja, por que eu estou querendo dizer isso? Ou seja, que o relativismo, certo? Ele vai criar as suas próprias regras, certo? Então, no mundo relativista, certo? Eles criam suas próprias regras, certo? Não estou dizendo aqui que não é importante criarmos regras, porém as regras de um cristão devem se basear na Bíblia, certo? Na Bíblia. Ou seja, olha aqui, olha, se não tem ordem, vai ter caos, certo? O que é ter caos? É onde tem desordem, certo? Então, um lugar que não tem ordem, certo? Que não tem autoridade bíblica, não tem ordem, se torna um caos. O que é um caos? É um lugar de desordem, é um lugar que não tem regras, certo? Ou se tem as regras, ninguém as segue, certo? Ninguém segue essas regras. Então, se eu não sigo as regras, é um lugar de desordem e logo se tornará um lugar de caos. Porém, se nós estamos num lugar que tem regras, que tem regras, tem ordem, certo? Ou seja, tudo isso, esse relativismo, hedonismo, tudo aí que nós estamos estudando aqui na lição, nesse trimestre, tem a ver com doutrinas. Doutrina significa ensino. Tem aqui. Significa ensino, certo? Então, doutrinas, esse relativismo são ensinos, doutrinas de homens, ensinos ou doutrinas de demônios, certo? Tudo isso tem a ver aqui. Vamos ler aqui. Olha aqui. Vamos ler aqui, olha. 1 Timóteo, como diz aqui na lição, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, isso é o Espírito Santo falando, viu? Diz que nos últimos tempos, aí cabe eu e você julgar se nós estamos vivendo esses tempos, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se afastaram, deixaram, certo? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Marcos capítulo 7, vamos ler aqui. Marcos capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: e em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, leis criadas pelos próprios homens, não para glorificarem a Deus, mas para engordarem a sua própria... Engordar significa alimentar o seu próprio orgulho, certo? E agora Efésios capítulo 4. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, certo? Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha aí, meus irmãos, devemos meditar na palavra de Deus, certo? Onde não tem ordem, tem desordem, certo? Vamos lá aqui agora o capítulo. Então deu para entender o que é relativismo, né? Relativismo significa que tudo é relativo, certo? Que existem várias verdades, vai depender do ponto de vista, certo? Ou seja, todo caminho leva à venda, toda religião é boa, todas as regras criadas pela humanidade é boa, seja lá para abortar ou para usar drogas ou para banir a família, por aí vai, certo? Então isso é o que o relativismo ensina. No capítulo 3 diz assim, olha, princípios bíblicos. Princípios bíblicos são para todos e em todos os tempos, certo? Olha aqui, os padrões bíblicos, certo? Eles são eternos, eles são atemporal. O que é atemporal? É aquilo que o tempo não tem efeito sobre ele, ou seja, Deus ele é atemporal, certo? Com esse azinho aqui na frente, certo? Deus é atemporal, que o tempo não tem efeito sobre ele, certo? Ou seja, os padrões bíblicos são eternos. Relativo é uma filosofia
que é temporal, certo? Que muda, é inconstante, é variável, certo? Apostasia, na versão fala aqui, apostasia significa levar ao erro, certo? E o conhecimento, ele é bom, certo? Se eu busco conhecimento, eu prospero. Prospero, certo? Mas também, se me faltar o conhecimento, certo? Eu pereço, certo? Eu pereço. O meu povo perece por falta de conhecimento, certo? Então deu para entender, né? O que é ética? Ética é uma reunião de normas, de regras, certo? Como nós já estamos aqui no capítulo 1. E o que é moral? Existe uma diferença? Se a ética ela é a reunião de normas e regras, certo? A criação de normas e regras para um bem comum da sociedade, a moral, certo? Ela tem a ver com a qualidade, né? Com a qualidade, ela tem a ver com a prática, certo? Então a ética é uma reunião de normas e regras e a moral é a prática dessas regras, certo? E para finalizar, certo? Lembra desse ai aqui, lá na leitura aqui, olha. Ai dos que puxam pela iniquidade, ai dos que chamam mal pelo bem, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Essa palavra ai aqui, utilizada por Isaías, certo? Esse ai aqui, ai dos que fazem o mal, certo? Ai dos que mentem, ai dos que roubam, ai dos que se levantam para derramar o sangue do inocente, certo? Então esse ai, ele significa, olha aqui, olha, significa condenação, certo? Esse ai significa condenação ou juízo, certo? Ou seja, esse ai aqui está dizendo que aquele que, para quem é dirigido, ele é um desgraçado, certo? O que é uma desgraça é a ausência da graça, certo? Enquanto a graça, olha aqui, olha, enquanto a graça tem a ver com alegria, é um favor merecido de Deus, tem a ver com a alegria que vem de Deus para mim, para você, para todo aquele que crê, certo? A desgraça é o contrário, certo? A desgraça tem a ver com angústia. Angústia. Acho que tem acento no angústia, né? Angústia. A graça tem a ver com alegria da parte de Deus para os que crerem. E a desgraça tem a ver com angústia, certo? Então, ou seja, esse ai, para quem é dirigido esse ai? Ai dos que mentem. Eu estou dizendo com as minhas próprias palavras, baseado na palavra, né? Ai dos que mentem, como diz aqui na Isaías. Ai dos que se levantam para derramar o sangue inocente. Ai dos que blasfemam de Deus. Então, esse ai significa condenação, significa juízo, certo? Ou seja, a pessoa se torna uma pessoa desgraçada por zombar de Deus, por desprezar a Deus, certo? Lembrando que o inferno, meus irmãos, o inferno não é um lugar, o inferno é um lugar para as pessoas que desprezaram a Deus, porque todos aqueles que pecaram e pediram perdão e se arrependeram terão parte na herança naquilo que Deus criou, né? Na Nova Jerusalém, no paraíso. Porém, o inferno é daqueles que desprezam a Deus, certo? Desprezam. Ai dos que desprezam a Deus. Ai dos que desprezam a lei de Deus, certo? Então é isso, meus irmãos. Então, relativismo significa que existe várias verdades, que tudo é bom dependendo do ponto de vista, certo? Então, acho que você deu para entender. Paz do Senhor, vou parar por aqui e até a próxima lição.